o portal do culto matutino terapêutico. Esse portal a gente tem juntado muito muito dos conteúdos que a gente esteve estudando desde 2021. Então foram muitos conteúdos e a gente tem juntado aqui para facilitar. Né? Eu tenho lembrado aqui que o link para esse portal está na descrição do culto e que a gente pode ter acesso a todo o conteúdo primeiro aqui por esse menu que fica aqui à esquerda, né? Lá em cima, na parte alta, né? Mas à esquerda. Aí você tem vários temas e você já pode ir para lá. Mas eu prefiro ir aqui na parte inferior da página, está aqui na página inferior, tem então um mapa de todos os temas que estão sendo trabalhados, lembrados, estudados aqui no portal, tá bom? Então, para ajudar no endereçamento de cada tema, de cada conteúdo, aí a gente tem esses númerozinhos aí em vermelho. Então, a gente está fazendo o seguinte, hoje é dia 15, então a gente vem aqui, olha, 15, está falando sobre fontes e ajudas que a gente tem tido para realizar esse portal, as fontes, né, onde a gente tem encontrado, né, todo esse material. Aqui, olha, então são as fontes. Aqui está falando dos top 10 da Bíblia. O que é esse top 10? É a página lá no YouTube, onde a gente tem toda a programação, todos os vídeos, não é, que a gente tem produzido aqui nos cultos matutinos, todos lá no YouTube. Né? Aqui tem uma página onde faz os registros dos conteúdos e desses vídeos, e a programação está aqui também, olha, a programação que é feita, que é disponibilizada para as pessoas acompanharem, ou seja, toda a sequência que foi desde o início planejado para que esses conteúdos sejam apresentados. Aqui tem o nosso canal lá no YouTube e aqui são descrições que a gente tem, né, que a gente até iniciou para colocar nas programações, né, que a gente tem apresentados diariamente aqui, né? Deixe-me vir aqui para cima, só para você ter uma ideia. No Pastorado 4, você tem o seguinte, o início, que apresenta sobre esse Pastorado 4, o que é o Pastorado 4 dentro do nosso ministério, né, em relação à vontade de Deus. Aqui está falando do Pastorado 1, tá? Se eu clicar ele aqui, o Pastorado 1 é onde a gente tem a ver com a história ou relatos ou registros daquele primeiro pastorado nosso lá em Recife, né? Lá no bairro do Barro, tá? Então nós estivemos lá e aí tem uma série de informações, ainda estamos em busca de mais informações sobre esse ministério lá. Então está aqui, 1984, não é? E os demais anos que passamos ali. Aqui tem vários episódios que já nos foram lembrados, que passamos por ali, não é? Aqui tem fotos, olha, fotos de pessoas, claro, são fotos nos dias de hoje, mas são pessoas que estiveram conosco naquele período, né, lá atrás. Aqui tem muitos nomes de pessoas que fizeram parte daquele ministério maravilhoso, abençoador, ali em Recife, tá? Nos anos 1984 até 1982, é isso? Até 1986, tá certo? Então foi esse o período. Depois nós temos aqui também, olha aqui, o Pastorado 2. Esse Pastorado 2 foi o nosso ministério lá em Iguaí, tá? Então tá aqui a igreja de Iguaí, mais ou menos era assim a igreja, não é? Naqueles tempos. Aqui tem alguns dos conteúdos, materiais que nós estivemos utilizando ali. Foram os anos 1987 até 1991, tá? Então esses anos a gente esteve ali
pastoreando. Aqui está o pastor Jonatas lá naquela época. Aqui tem alguns rostos, algumas fotos de pessoas que fizeram parte daquela liderança. Esses dois aqui, principalmente, fizeram parte da liderança da igreja naquele tempo. Aqui tem vários episódios que foram lembrados, que ocorreram naquele período. Aqui, esse é um livro que eles, quando nós deixamos a igreja, né? Então, um livro onde muita gente deixou recados e de carinho, de amor, foi muito abençoador. Aqui está vários nomes de pessoas que faziam parte da igreja naquele período, tá? Aqui tem nome de famílias e nomes de pessoas. E aqui estão várias fotos de pessoas, né? De pessoas naquele período, naquele tempo, que fizeram parte da vida da igreja, tá? Então, muita gente boa, muita gente especial, né? Que fez parte da vida e do ministério da gente naquele período. Então, esse aqui é o segundo ministério, né? Aí vem agora o primeiro ministério. Cadê o primeiro? Está aqui. O primeiro não, o terceiro. Está aqui, né? Foi aqui em Teixeira de Freitas. Está aqui o terceiro. Aqui tem esse conteúdo. Aqui está a igreja, né? Como era naquele período. O que mais? Aí tem aqui várias informações sobre esse período. Foi de 1992 até o ano 2020, tá bom? O que mais? 92. Bom, aqui estão logomarcas da igreja nesse período. Tem essas e tem outras que não estão aqui, mas que fizeram parte da vida da igreja, nas atividades da igreja. Aqui tem um livro da história da igreja que foi feito para comemorar o aniversário dela. Aqui tem o portal que naquela época servia, né, para auxiliar nas atividades e na vida da igreja. Então tem aqui várias informações desse portal, outras informações. Aqui tem marcas deixadas, né, naquele período na vida da igreja, tá? E na vida da cidade, inclusive. Então está aqui várias marcas que fizeram parte. Além dessas, tem aqui também, olha, vitórias mensais desde 1990, antes e após 1992. Então está aqui, né? Aqui tem nomes de pessoas que fizeram parte da igreja, então não estão aqui os nomes, mas aqui, ó, neste link, por exemplo, tem onde estão muitos nomes, muitos rostos, muita gente maravilhosa que fez parte desse ministério. Aqui tem, lembrando, o núcleo de oração, que nós estivemos por vários anos, as igrejas filhas, né? Aqui tem caravanas que foram feitas, caravanas fraternais que foram feitas, né, durante o ministério, algumas viagens que foram feitas e assim por diante. Isso aqui é só para lembrar, né? Então, essa questão do quarto pastorado. Hoje, atualmente, então já que eu estou nessa sequência, deixa eu mostrar aqui também, olha, os desigrejados. Atualmente nós estamos acompanhando, estamos ajudando, estamos, como que, entre aspas, pastoreando pessoas que não fazem parte de nenhuma igreja local, mas são pessoas salvas, pessoas que conhecem Jesus Cristo, vivem uma vida nova, vivem uma vida dirigida pelo Espírito, mas que entenderam que na convivência eclesiástica, na convivência de uma igreja, não estavam sendo muito edificados, segundo a compreensão deles. E é claro, cada um tem sua experiência e a gente tem que respeitar. Eu não posso dizer para eles que estão certos ou errados. Isso tem a ver com eles e Deus. E eles entendem que não funcionou estarem ligados a uma igreja. E sentem que estão servindo muito mais a Deus fora de uma igreja local, do que continuar envolvidos com uma igreja assim, tá bom? Então a gente respeita e dentro do possível a gente tem ajudado, orientado essas pessoas. Então tem aqui esse material que tem a ver com essa explicação, A gente vai então estudando na Bíblia e a gente vai compreendendo algumas coisas. Por exemplo, Jesus nunca ensinou que deveria se fazer parte de uma igreja, nunca.
E não adianta forçar texto para tentar dizer isso. Nunca. Jesus nunca fundou igreja nenhuma. Essa aí foi uma obra que os apóstolos, seguindo o exemplo do do judaísmo, passaram a fazer. Mas Jesus nunca mandou, nunca orientou a respeito disso. Entendeu? Quem é que é o nosso orientador? Jesus. A gente mesmo tem a ideia de dizer assim, olha, a igreja não salva, né? A gente repete isso muito. E é verdade, a igreja não salva. Então, que igreja é aquela que Jesus está falando quando ele diz, né, de igreja e tal? Ele não está falando de igreja local. Ele está falando da igreja de todos os tempos, a igreja dos salvos. Entendeu? São 4 tipos de compreensão sobre a igreja. Um é a igreja pessoal. Eu sou. Cada salvo é uma igreja. A igreja pessoal. A segunda é a igreja local. É aquela que é a igreja onde tem um endereço, que é formada por trigo e por joio. A terceira é a igreja denominacional. É aquela igreja que também é formada por trigo e joio. Por quê? Porque ela é formada de igrejas locais. Tá? E a igreja de todos os tempos. Tá bom? A igreja de todos os tempos. Essa igreja de todos os tempos também só é formada por salvo. Entendeu? Então ele está falando dessa igreja. Não é de igreja denominacional, não é de igreja local, tá? Então essas duas estão fora. Ele está falando da igreja de todos os tempos. A igreja que pode ser chamada de igreja universal. Só que a gente não pode usar esse termo mais, porque ela já identifica uma igreja ou uma denominação. Mas é uma igreja de todos os tempos. Tá? A igreja dos salvos. Então, é esse sentido que ele fala. Tá bom? Então está aqui vários temas, vários estudos, várias oportunidades da gente refletir sobre essa situação. É uma página muito interessante, muito rica, tá? Junto com essa página, ou a partir dessa página, estamos também construindo uma outra, onde a gente está juntando orientações que a gente já tem dado para essas pessoas que não fazem parte de uma igreja local, mas querem ser úteis como igreja de Jesus Cristo. Tá? Então a gente também está dando orientação para as pessoas, que é justamente esse aqui, ó, nesse link aqui. Olha aqui, igrejação, ou seja, ser igreja, aqui está assim, ó, ser cristão sem ser de comunidade, né? Ser cristão sem ser de uma comunidade, mas ser cristão, uma igreja em ação, tá? No mundo. Então tá aqui, olha, sal e luz. Isso é ser igreja, ser sal e luz. Tá bom? E aqui estão ovelhas, né? Aqui tem outras, são ovelhas, veja só, não são ovelhas que estão livres, estão fora de um grupamento. Essa é a ideia de uma imagem como essa. Então tá aqui, vamos ver aqui, está dizendo que a página está em construção, aqui explica sobre igrejação, dando as primeiras orientações a esse respeito. E aí a gente vai ainda estar juntando aqui esses princípios. O que é? O que crê? Você pode crer em muita coisa, mas basicamente o que é ser igreja, né? Crer basicamente. O que é básico para se crer? O que pregar? Nós temos pregado muita coisa errada. Não é nosso papel convencer as pessoas sobre Jesus. Não é o nosso papel converter ninguém. O nosso papel é ser luz e sal. Só isso. Entendeu? Então, o que pregar? Para a gente não sair por aí pregando coisa que não tem nada a ver, não precisa ser pregado, porque o Espírito já faz a obra dele. Tá? O que atitudar? Que atitudes nós devemos ter como cristãos verdadeiros, como igreja? Que atitudes devemos ter? Então a gente vai colocar aqui também. O que ser no dia a dia, né? No cotidiano? O que ser?
Então está aqui, edificação, culto, Bíblia, oração, reflexão, dízimo, oferta, posturas, avaliação. São sugestões, orientações que a gente vai dar para atender a essas coisas. Tá? Testemunho. Em geral, como é que deve ser o nosso testemunho em geral? Na família, com amigos, com colegas, conhecidos, desconhecidos, na cidadania, como cidadãos, né? Como deve ser o nosso testemunho cristão. Então, a gente vai também estar colocando aqui algumas orientações, tá bom? Então, esse é o básico, é o que nós temos aqui sobre o nosso portal, e temos alimentado muito, né, colocado muito mais conteúdos a partir de tudo aquilo que nós temos estudado, conversado, refletido aqui nesses nossos encontros, tá bom? Muito bem, a gente fica por aqui, a gente fica orando e torcendo para que hoje seja um dia maravilhoso na sua vida, na sua relação com Deus, na sua relação com você mesmo, na sua relação com as pessoas, e que você possa ser a luz e o sal que Deus quer que você seja na relação com tanta gente que está ao seu redor e que Deus ama apaixonadamente a essas pessoas. Tá bom? E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta, né? A gente vai estar de volta e louvando a Deus juntamente com você. Tá bom? Então, até mais. Deus abençoe.